Salve, meus queridos! Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui de volta ao canal do Cablão, sou o professor Cablão e nessa videoaula eu trago para vocês a continuação do caderno Aprender Sempre, volume 4 aí, da terceira série do ensino médio. Então depois da vinheta, vocês sabem, né? Muito conteúdo para vocês. Então é isso, chegou a parte mais interessante, geometria analítica, moleque. Sequência de atividades 3. E se você está chegando pela primeira vez, já se inscreve aí no canal, porque aqui são 2 anos de parceria aqui, lado a lado, eu e você e eu juntinhos aí, passando de ano, né, e aprendendo bastante coisa. Aliás, vocês do terceirão, tem o Enem logo mais, né, final de semana que vem, então, boa sorte para vocês. Calculando a distância entre dois pontos. Qual que é o conteúdo aqui? Relembrar a ideia de plano cartesiano e distância de pontos. Construir a figura geométrica no plano cartesiano utilizando coordenadas cartesianas dos pontos que representam seus vértices. Resolver problemas envolvendo o conceito de distância no plano cartesiano. Muito bem, isso aqui é muito divertido. O plano determinado por dois eixos x e y orientados perpendiculares em zero é chamado de plano cartesiano. Cada parte do plano dividida pelos eixos é chamada de quadrante. Veja a imagem a seguir. Aqui é a imagem, ó. Sentido anti-horário, nós temos o primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro e quarto quadrante. Muito bem. Além disso, vamos lá, vamos chegar. O eixo X, ou eixo OX, é chamado de eixo das abscissas. O eixo Y, ou eixo OY, é chamado de eixo das ordenadas. Então, só a revisão, né? O ponto O é a origem do plano cartesiano, ou seja, esse pontinho aqui no centro. As coordenadas de um ponto são indicadas pelo par ordenado x e y. Agora que você já relembrou as características do plano cartesiano, escreva as coordenadas de cada ponto do plano. Nós temos aqui vários pontitos, vários pontinhos aí. Vamos começar pelo primeiro, né? Veja como que você vai escrever os pontos. Deixa eu pegar aqui uma canetinha bacaninha. Pronto. Bom, então você vai olhar primeiramente no X, depois no Y. Então, as coordenadas do ponto A são 1 para X e 1 para Y. Nessa ordem. Primeiro o X, depois o Y. As coordenadas do ponto B. Veja que o ponto B ele só tem o X, né? Então, está no 3 do X. E eu vou olhar no Y agora. Percebo que ele está na origem. Então, é 3 para X, 0 para Y. Ponto C, para ir na ordem, né? Agora, nós temos aqui, ó, o X do ponto C é negativo. Então, é o menos 2. E está na altura 3 do Y. Então, menos 2 e 3. Ponto D está sobre o eixo Y. Portanto, o X dele é 0. E o Y, obviamente, é o 2, que ele está sobre o 2 do eixo Y. D, o E. O E está aqui no menos 3 do X e menos 1 do Y. O F está aqui no 0 do X e menos 1 para Y. Então, sempre o X de primeiro, depois vem o Y. E o ponto G para finalizations. Nós temos aqui o ponto G. Finalmente, você vai descobrir o ponto G. Está aqui. Menos 2. Prontinho. Então essas são as coordenadas dos pontos aí, mano. Se você não tá inscrito ainda, se inscreve em você, minha amiga, meu amigo, que tá aí, né? Louco para que o ano acabe. E eu tô te ajudando, né? Então me ajuda se inscrevendo no canal e toda aquela palhaçada, né, mano? Segue lá também no Instagram lá, no arroba profcablan, tudo mais. Tem TikTok também, tem TikTok lá. 94, matemática. Quando a ordenada de um ponto é nula, ele pertence ao eixo das abscissas. Assim, para todo A pertencente para todo A real, né? Na verdade aqui, não sei se eu posso escrever assim. Teria que ser A pertencente aos reais, né? Todo A que pertence aos reais. O ponto A0 pertence ao eixo X. E o contrário, né? Todo B pertencente aos reais, o ponto 0B pertence ao eixo Y. Em outras palavras, está falando que quando uma das coordenadas é 0, quer dizer que o ponto está em cima de um dos eixos. Quando o X é 0, está no Y. Quando Y é 0, está no X.
Distância entre dois pontos A e B do plano cartesiano é a medida do segmento de reta que tem esses dois pontos como extremidades. Há 3 casos para calcular a distância entre dois pontos no plano. Primeiro caso, quando o segmento AB é paralelo ao eixo X. A distância entre A e B é calculada pelo módulo da diferença entre as abscissas. Quando o segmento AB é paralelo ao eixo Y, a distância AB é calculada pelo módulo da diferença entre as ordenadas A e B. E o terceiro e mais interessante é quando o segmento não é paralelo a nenhum desses eixos. A distância entre A e B é calculada por distância de AB, raiz quadrada da diferença, né? Quadrado das diferenças aí entre as abscissas, mais o quadrado da diferença entre as coordenadas. Agora calcule. Opa, finalmente chegou a parte que interessa. Calcular a distância entre pontos. Vamos começar pelo primeiro. Vou aumentar aqui essa canetinha. Então, o primeiro ponto aqui, ó, distância AB. Distância AB será igual a raiz quadrada. E aqui dentro nós vamos colocar as diferenças entre as abscissas. Então, é 5 menos 1. Então, menos com menos vai dar mais, tá? Por isso que eu estou somando aqui. Mas as diferenças das ordenadas é 2 menos 2 quadrado. Pronto, agora é só resolver essa continha aí, ó. Resolve o parênteses primeiro. 5 mais 1, 6. 6 ao quadrado. 2 menos 2 dá 0. 0 ao quadrado dá 0. Então, a distância ficou simplesmente raiz de 6 ao quadrado, que é, lógico, o próprio 6. Agora aqui a distância AB no segundo caso ali. Então, é sempre a mesma fórmula. Vai ser a diferença das abscissas é 4 menos 4 elevado ao quadrado, mais a diferença das ordenadas ao quadrado é menos 3 menos 1 ao quadrado. Perceba que menos 4 dá, aliás, 4 menos 4 dá 0, né? E ali, menos 3 com menos 1 dá menos 4 ao quadrado. Isso aqui vai dar 16. É isso? Menos 4 ao quadrado, 16, a distância é 4. Muito bem, a distância aqui do terceiro caso aqui. Nós temos sempre a mesma fórmula. Diferença entre o x do B menos x do A, isso ao quadrado, mais diferença do y do B menos y do A, isso ao quadrado. Nesse caso aqui nós teremos 5 menos 2 dá 3 ao quadrado, ou mais 1 menos 3 dá menos 2 ao quadrado. Logo, nós temos aqui 9 mais 4, ou seja, raiz de 13. Por que não, né? Isso aqui também é um número, não pode ter preconceito, não. Então tá aí, raiz de 13. Essa é a jogada certa. Tira o print aí. Aproveita para se inscrever no canal, né? Vou soltar até a vinhetinha de novo aqui para dar um gás, né? Precisando fazer uma versão dessa vinheta, versão 2021 aí. Não, 2022 no caso, né? Então agora nós temos aqui, ó. Perceba que no item A, a ordenada dos pontos A e B são iguais, o que configura o segmento de reta como paralelo ao eixo X. Já no item B, a abscissa dos pontos A e B são iguais, o que significa que o segmento de reta é paralelo ao eixo Y. Já no item C, todas as coordenadas são diferentes, então o segmento de reta não é paralelo a nenhum dos eixos. Olhando para os 3 casos, você consegue notar a importância do módulo no primeiro e no segundo caso, e a importância da diferença elevada ao quadrado. Como os pontos A e B formam uma distância em diagonal, com os eixos x e y, usando o teorema de Pitágoras para projetar o triângulo retângulo, no plano é possível calcular a distância pelas coordenadas dos pontos do triângulo. Muito bem. Nesta questão, você terá que localizar os pontos no plano cartesiano e desenhar os polígonos ligando os vértices. Mas tenha cuidado, pois é preciso ligar os pontos seguindo a ordem alfabética. E não se esqueça de ligar o último ponto com o primeiro para fechar o polígono. Bom, aqui então nós temos que pegar esses pontos aqui. Vou transpor eles para cá, né? Que está na outra página ali. Então vou pegar o ponto A.
é 2, 3. Ponto B, menos 1, 4. Ponto C, menos 4 e 1. Ponto D, menos 2, menos 3. E o ponto E, 2 menos 1. Pronto. Agora sim, vamos dar um zoomzinho aqui, dar um zoomzinho, dar um zoomzinho, um zoomzinho, um zoomzinho. Opa, zoomzinho. Deu um zoomzinho, agora vamos lá. Vamos ligar esses pontos aí, rapaziada. Ó. Ligando os pontos, 2, 3, ó, o 2 tá aqui. O 3 tá lá, então o ponto tá aqui. Menos 1 tá aqui. 4 tá lá, então o ponto tá aqui. Menos 4 tá aqui. 1 tá aqui, então o ponto tá aqui. Menos 2 tá aqui. Menos 3 tá lá embaixo, então o ponto tá aqui. E finalmente 2 tá aqui. Menos 1 tá aqui. Então, vamos ligar esses pontos agora. Perceba. Não posso falar perceba porque... Bom, qual era o primeiro ponto? Já perdi as contas. 2 e 3, então aqui. É só ligar tudo aí. Tem segredo não, mas eu vou colocar o nome deles aqui para não esquecer, ó. Esse é o A. Menos 1. 4. Esse é o B. Menos 4 e 1. Esse é o C. O D é menos 2, menos 3. E o E é esse aqui. Agora sim, na ordem alfabética. Ligando o A com o B. Opa. Sempre dá uma falhada aqui. Ligando A com o B. Agora ligando o B com o C. Ligou o B com o C. Oh, eu nunca consigo colocar certinho essa bagaça. Pronto, ligou o B com o C. Agora vamos ligar o C com o D. Pronto. Ligou o C com o D. Sempre falta um pedacinho. E assim por diante, né? Vai ligando, ligando. Liga, liga, liga. Olha aí. Depois liga aqui. E fechou. Fechou o polígono. Esse é um polígono. Vou dar mais uma fechadinha aqui. Pronto, fechou. É isso. Essa atividade será baseada na resolução da atividade anterior. Depois de ligar os pontos, é possível observar que foi desenhado um pentágono não regular, isto é, um pentágono com os lados medidas diferentes. Observe o desenho formado pelas coordenadas dos pontos e calcule o perímetro do pentágono. Lembre-se de que o perímetro é a soma de todos os lados. Bom, em outras palavras, vamos calcular as distâncias, né? Distâncias ali, ó. Vou colocar aqui mesmo. Vou pegar esses caras aqui, copiar eles. Eu vou precisar deles. Copia tudo e vamos colar aqui. Deixa eu ver como é que cola isso aqui. Colar, pronto. É isso. Agora vamos fazer conta, né? Primeiramente, a distância AB. A distância AB vai ser igual a raiz quadrada x do B menos x do A ao quadrado mais y do B menos y do A ao quadrado. Isso aqui vai dar, meu caro, minha cara amiguinha. Isso aqui vai dar 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Ora, 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado, isso aqui é raiz quadrada de 5, né? 2 vezes 2 dá 4, raiz quadrada de 5. Pronto. Agora a distância de B até C. O outro lado do polígono. Pegar o x do C menos x do B. Menos com menos vai dar mais, né? Mais o y do C menos o y do B ao quadrado. Então aqui nós temos, atenção, menos 4 com mais 1 vai dar 9 positivo. Já vou fazer o quadrado já, tá? Ó, menos 3 ao quadrado dá 9. 1 menos 4 dá 3 ao quadrado também, dá 9. Ficou raiz de 18. Agora a distância CD. Opa, CD.
Distância CD vai ser dada por x do D menos 2 menos x do C, que é mais 4. É mais 4, né? Mais y do D menos 3. Opa. Menos y do C, que é 1. Aqui ao quadrado. Menos 2 com mais 4 dá 2 positivo. 2 ao quadrado dá 4. Com mais menos 3 com menos 1 dá 4. Menos 4, né? Menos 4 ao quadrado dá 16. Isso aqui dá raiz de 20. E finalmente, o DE vai ser x do E menos com menos A vai dar mais ao quadrado. Y do E menos 1 menos y do A menos com menos vai dar mais ao quadrado. Aqui vai dar 2 vezes mais 2 dá 4. 4 ao quadrado dá 16. Mais 2 ao quadrado, que é 4. Né? Pronto, tá aí. Então isso aqui ficou raiz de 20 também. Finalmente tem que ligar o último ponto ao primeiro, né? Então ficou DA. Distância DA. São 5 lados. Logo, são 5 distâncias. Então você pega o x do A menos o x do B, do E, né? Ao quadrado. Mais o y do E. Na verdade, o y do A. O y do A menos o y do E. Menos com menos vai dar mais ao quadrado. Então ficou assim. 2 aqui é o quê? É o x do E menos... aqui vai dar 0, né? E aqui, 4 ao quadrado dá 16. Então quer dizer que aqui dá 16. Isso aqui é 4. Bom, ficou assim então a distância, o perímetro. Ficou bem feio, né? Perímetro todo cheio de raiz aí. Perímetro. Perímetro ficou igual a... Não sei se dá pra fazer alguma coisa aqui. Vou tentar fazer aqui. Não dá pra fazer nada, não. Ficou 4 mais 2 vezes raiz de 20 com mais raiz de 5 com mais raiz de 18. Esse é o perímetro. Não ficou muito amigável, não, mas é isso aí. Nossa, não esquece de dar uma corrigida aqui, ó. Eu acabei colocando aqui misturando aqui as coisas aqui. Dá uma corrigida aí. É o seguinte. X do B menos x do A. Pronto. Y do B menos y do A. Pronto. Aqui, na verdade, vai dar menos 3 ao quadrado. Aliás, menos 3 ao quadrado, né? Pode pôr 9 aqui já direto. 9. Com mais aqui, 4 menos 3 dá 1. 1 ao quadrado dá 1. Então, aqui é a raiz de 10. Aqui, se quiser dar uma simplificada, né? Aqui é 3 raiz de 2. Isso daqui, 4 vezes 5, pode ser 2 raiz de 5. Aqui também. 2 raiz de 5, né? Simplificando as raízes aí. Então aqui vai ficar como? 4 mais 3 raiz de 2 com mais 4 raiz de 5, né? Aqui, ó. Com mais raiz de 10. Pronto, é isso. Repare que, em alguns casos, terá que deixar indicado a soma do perímetro, pois não será possível efetuar a soma em si, por causa da raiz quadrada, a menos que o exercício dê o valor da raiz quadrada e peça para substituir. O centro de uma circunferência é o ponto 2, 1. Sabendo que o ponto 3, 4 pertence à circunferência, determine a medida do seu diâmetro. Lembre-se que diâmetro é o dobro da medida do raio. Então, a distância entre o centro e a circunferência é o raio. Então, precisamos saber o dobro da distância entre o ponto. Então, aqui de ponto C e o ponto A. Ponto C que é o centro, né? Entre o centro e A. Então, aqui vai ser x do ponto A, 2, menos x do ponto C, que é 3. Na verdade, é o contrário, né? X do ponto A, que é 3, menos x do ponto C, que é 2. Pronto. Mais x do ponto A, que é
o y do ponto A, que é 4, menos y do ponto C, que é 1. Então ficou assim, ao quadrado. Logo, aliás, isso aqui, né, é o dobro, né? Vou ter que multiplicar por 2 aqui. Então aqui seria o seguinte. 3 menos 2 dá 1. 1 ao quadrado é 1. Mais 4 menos 1 dá 3. 3 ao quadrado dá 9. Então aqui nós temos 2 raiz de 10. Então esse é o diâmetro. 2 raiz de 10. Dá para simplificar? Não dá, não. 2 raiz de 10. A distância do centro da circunferência até o ponto pertencente a ela é a medida do raio, que foi calculada pela distância entre esses dois pontos. Como a medida do diâmetro é o dobro da medida do raio, temos que o raio é igual a 2, que o diâmetro é igual a 2r. Você lembra o que o ponto médio de um segmento de reta? O que é um ponto médio de um segmento de reta? O ponto médio de um segmento de reta é o ponto que separa um segmento em duas partes com medidas iguais. Sendo assim, é possível obter as coordenadas do ponto médio entre dois pontos dados pela expressão de... Agora calcule as coordenadas do ponto médio do segmento AB, em que o A é 3 e menos 2 e o B é 5 menos 2. Meu olho tá ardendo, velho. Não sei se é da luz aqui ou se é do sono. Deve ser os dois. Bom, então é só usar essa fórmula que está aqui, ó. É bom você copiar no seu caderno, né? Essa formulinha do ponto médio aqui, que você viu lá no 9º ano. Tá vendo de novo aqui. Então, o ponto médio vai ser dado por x do ponto A, 3, mais x do ponto B, 5, sobre 2. E o y médio? Y do ponto A, menos 2, mais, no caso ali é mais com menos, né? Menos o y do ponto B sobre 2. Então, isso aqui ficou assim. 8 sobre 2 para o x e menos 4 sobre 2 para o y. Logo, nós temos o ponto 4 para x, menos 2 para y. Esse é o ponto. E vamos ficar por aqui, né? E como eu disse, já estou com sono já. E estou com fome e quero merendar. Então é isso, né? Até o próximo vídeo aí com as aulas 3 e 4. Tamo junto, é nóis. Se inscreve no canal, ativa as notificações, compartilha com todo mundo aí. E deixa o seu joinha, por favor, né, mano? É isso.